Você já deve ter falado isso em milhões de podcasts, né? Mas para deixar registrado aqui no Linhagem Cast, a gente quer saber, né? Aquele momento DeLorean. Entra no DeLorean, vamos voltar para o passado. Quero saber o que levou o Wendel Bezerra a se tornar um dublador. Bom, eu já dublava, né? Desde criança e tal. Então vou tentar contar o corte. Já dublava, e aí eu fazia tudo, fazia teatro, TV, cinema, radionovela, locução, jingles e dublagem. Aí beleza, aí você termina o colegial, e aí, né? Aí minha mãe botava pilha em todo mundo, que não, todo mundo tem que ter ela falava um canudo debaixo do braço, né? É um clássico, é um clássico. Todo mundo tem que ter, não sei o quê, porque blá, 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 blá. A gente teve uma vida bem difícil, bem pobre, bem para tudo dar errado. E então ela fazia questão que a gente estudasse. E Você e quantos irmãos? Mais 4. dois? 4 irmãos. São 4 homens e a Úrsula. E eu sou mais novo. Aí tem que fazer faculdade, né? Putz, o que eu vou fazer? Porque eu trabalhei como ator a vida inteira. É só o que eu fiz a vida inteira, né? Aí eu tinha um irmão que era advogado. Aí eu falei, vou fazer direito. Porque se der errado, né, continuar como ator, eu não conseguir pagar as contas e tal, eu bato lá na porta dele, falo, me arruma um emprego, me ajuda aí. Graças a Deus isso nunca aconteceu, mas eu fui fazer a faculdade. E eu terminei, me formei. Até porque eu gostei, eu curti o curso. Mas assim, também eu não podia largar que minha mãe ia ficar Você triste. fez direito? Fiz. Sim, me formei em direito. Aí, no meio da faculdade, sei lá, devia estar 3º ou 4º ano da faculdade, eu tava numa aula chata pra caramba e eu tava pensando na vida, né? Nessa época eu dublava pouco, porque eu não tinha muito horário, porque eu era Ronald McDonald. Eu fazia shows como Ronald McDonald. Caramba! Fiz bastante tempo. Eu fui Ronald, e peruca, maquiagem. Vestia o Ronald, né? E aí tinha show no Brasil inteiro. Shows em escolas, creches, hospitais e nos restaurantes. Então eu não tinha muito tempo para dublar, dublava pouco, mas eu ganhava mesmo a vida ali como Ronald. E fazia a faculdade. Mas quando que você começou, só pra gente pegar esse... Da onde veio esse ser ator mirim? Você começou, imagino, né? Bem Comecei criança. com 4 anos. Quando eu nasci, meus irmãos faziam um comercial ou outro, uma coisa assim. Então isso daí já é da família. Sim. Caramba. Aí, que também aconteceu num mero acaso. Minha mãe levou... Eu não era nem nascido, eu acho, pra ver um programa de TV, tipo Xuxa. Certo, de auditório. E aí chamou uma criança e foi meu irmão pro palco, o segundo mais velho. E aí ele desenrolou, começou a brincar e tal, não sei o que, gostaram. Aí chamaram pra ele, vem de novo. E aí ele começou, e aí foi. Aí o meu irmão Ulisses foi fazer um teste pra uma peça de teatro e quando chegou lá precisavam de 2 crianças. Minha mãe falou, eu tenho outro aqui, o pequenininho. Eu tenho aqui uma turma. Precisava de dinheiro. Cachezinho. Eu tenho outro Cachê aqui. dobrado. Mãe barra agente, né? Exatamente. Aí tinha que falar 2 falas. Mamãe, estamos com fome, queremos comer. E foi a mamãe que mandou. E aí eu falei, fala aí. Aí eu falei. Aí, tá bom, né? Só que eu dei sorte. Eu comecei... O meu caminho, assim, eu agradeço bastante, assim, né? A Deus, assim, porque ele foi bem iluminado. Essa minha estreia no teatro com 4 anos era para ser filho da Bibi Ferreira com Francisco Milani numa peça de Chico Buarque de Holanda com a direção do italiano chamado Gianni Ratta. Então, tipo, era uma mega produção. E eu tava lá no meio daquele povo todo. E aí também eu era brincalhão, então quando eu tinha umas reuniões, uns negócios assim, eu imitava, porque eu tava tanto lá que você decora as cenas, né? Então eu imitava eles e tal, o pessoal achava engraçado. E aí me indicaram com 6 anos para fazer um teste para uma peça, que era Tistu, o Menino do Polegar Verde. E
Só que nessa, o Tistu era o protagonista, né? Cantava, dançava, praticamente não saía de cena. E aí, o personagem tem 6 anos de idade. Só que só tinha criança de 10, 11, 12, 13 fazendo o teste, porque eu vejo meu filho tem 6 anos de idade. Eu vejo meu filho e falo, não é possível que eu protagonizava a peça, e cantava, e dançava, e contracenava, e não é possível. E chorava numa cena. Porque eu vejo meu filho e falo, meu... Então o diretor também foi muito... Eu devo ter ido muito bem no teste, e o diretor também foi macho de bancar. Porra, botar um moleque, né? E aí, a partir dali, aí desandou, porque o elenco tinha 25 pessoas, então muita gente fazia tudo, e aí começaram a me indicar pra tudo, comecei a fazer teatro adulto, aí comecei a trabalhar muito. Chegou a fazer comercial também? Muito, muito. Fiz bastante comercial, fiz um do Batavo, que foi inesquecível, que era... Tinha um pastor alemão, era eu com um estilingue, fazia assim, pá, soltava, aí pá, barulho de janela quebrando, aí a mãe falava, Pedrinho, já pro castigo, alguma coisa assim. Aí eu ia pro quarto, aí eu chamava o cachorro, sussurrava, o cachorro ia até a geladeira, abria, pegava um flan Batavo, voltava e me trazia o flan Batavo. E eu não gostava de flan Batavo. Não? Porra, não. E aí, cara, tem aquele famoso take, que é do... Nossa! Então foi umas 10 vezes. E eu falei que eu não gostava, né? Então eu dava a colherada, o cara falava, corta. Aí eu cuspia aqui, tinha uma mina com sei lá, saquinho. Um balde, um negócio. E então fiz bastante. Eu fiz absolutamente tudo que tem no meio artístico, eu fiz, até ópera. Não cantei na ópera, mas fiz ópera. Tá, então você chegou aí naquele momento que a gente tá na história, no terceiro colegial ali, bem... com uma experiência Sim, já muito tinha grande, experiência, né? Sim, super, super. Porque, exato, eu já tinha feito tudo. Então, era isso. Com 20 anos de idade, eu tinha 16 anos de experiência passando por tudo. Por todas as áreas, assim, que um ator pode trabalhar. E aí, enfim, só pra terminar a história, Sim. porque, puta, conversar comigo é meio assim. Não, mas tamo junto, a gente é assim Nunca também. responde a primeira pergunta. Não, a gente é assim também. Às vezes esquece o que perguntou. É a gente também, É tamo conversa junto. de amigo. É isso aí. E aí, nessa aula de direito tributário, você tá naquela que você já é adulto, mas você não sabe se você é adulto mesmo. Sim. Você se sente ainda meio criança. É uma merda, né? Todo mundo já diz que você é homem, mas você não acha que é ainda, você não Não sente. se sente, né? É. E aí, mas enfim, eu tava ali pensando e tal, eu falei, porra, não tô curtindo a parada, não tô vendo pra onde eu vou. Aí eu comecei a fazer por exclusão, né? O que eu não tô gostando? O que eu não quero? E a aula comendo lá, né? E eu pensando. Aí eu falei, fui tirando as coisas, falei, porra, dublagem é o que eu mais gosto de fazer. Das coisas todas, é o que eu mais gosto de fazer. Eu gosto quando eu tô a caminho do estúdio, que eu falo, porra, tô indo lá dublar. Eu gosto quando eu tô fazendo, e quando eu vejo depois, eu curto ver. Não necessariamente que eu goste do resultado, às vezes eu não gosto, mas eu curto ver para falar, porra, isso ali não ficou legal, podia ter feito assim. Então era uma coisa que eu gostava plenamente. E a dublagem tem um negócio que eu achava fundamental ali na época. Você consegue obter sucesso só com o resultado do seu trabalho. Porque às vezes em outras áreas, tem que ser o bonitão, tem que ser o gostosão, tem que ser o mago do network, tem que ser... Dá pra fulano, ciclano, beltrano, tem que estar na festinha. A dublagem, ela não tem muito. É óbvio que se relacionar faz parte, porra, da vida. Sim. Né? Mas se você dublar bem, vão te engolir. Puta, papel difícil, chama fulano. O cara é chato, mas ele é excelente dublando. Exato. E o contrário não acontece. Se você dublar mal, não vai. Ele pode fazer o que quiser, pode casar com o dono do estúdio, ele não vai conseguir te pôr num papel legal, alguma coisa, porque vai comprometer o filme, vai perder o cliente, você perde moral com o resto da empresa inteira. Então, a dublagem tem isso de legal. Você consegue o seu espaço com a qualidade do seu trabalho, com o seu profissionalismo. E aí eu falei, puta, eu vou tentar. Tentar que eu digo vou parar tudo e vou só dublar.
E aí eu fui lá no McDonald's, esperei virar o fim do mês. Primeiro dia eu tava lá, 8 da manhã. Putz, então, eu preciso sair e tal, contei uma historinha. Como eu fazia faculdade, né? Eu falei, putz, eu preciso fazer um estágio para eu me formar. Eu preciso ter X horas de estágio. Então, não tem como eu continuar aqui, né? Tempo integral e tal. Posso, de repente, de fim de semana. Mas o cara ficou puto, ele era bem orgulhoso, né? Tipo assim... o cara tá me dispensando. Fim de semana, enfia teu fim de semana. Foi meio isso. Mas aí eu saí dali, eu fui em todos os estúdios de São Paulo, falar, tenho 100% de disponibilidade na minha agenda, inclusive se precisar de diretor, quero também dirigir, porque o diretor, ele ganhava mais no sentido de você ter uma garantia de horas por mês, né? O diretor tá meio que lá todo dia dirigindo, o dublador vai ali, vai acolá, dubla um pouco aqui e tal. Então eu me ofereci como diretor porque eu ganhava bem no Mac. E nessa época, a dublagem pagava mal. Então foi uma escolha por prazer. Era o que me deixava mais feliz. Então dane-se que eu vou ganhar menos, eu vou. E deu super certo. Se bem que no começo foi meio assustador, porque, sei lá, cara. Você chegou a terminar a faculdade. Terminei. Mas e aí, eu quero saber o que, assim, depois que ele falou pra gente, né, de que mamãe queria o Canudo. Nossa. Depois que você chegou pra mamãe e falou, mamãe, me formei, mas não vai ser aqui, vai ser na dublagem. Não, então, quando eu terminei a faculdade, eu já tava bem na dublagem, e como no Mac eu ganhava bem também, então ela não tinha essa encanação de eu ir fazer outra coisa que não fosse aquilo em que eu estava me formando. Entendi, legal. Mas ela sempre falou, é importante vocês terem um plano B. Tá. É importante e tal. Então, essa pressão não rolou. Perfeito. Porque eu ganhava bem, ajudava em casa, né? Pagava as coisas todas, pagava minha própria faculdade e tal. Então, não tinha essa encanação. Eu tinha a preocupação de, ir lá na frente, né? Porque não vou ser Ronald a vida inteira. Sim. Às vezes até você vê pessoal da novela e tal, enfim, pessoas razoavelmente famosas. Tem uma galera que ganha uma baita grana, né? Mas, cara... É difícil, a maioria não. É. A maioria, você vê todo dia o cara lá na novela, mas o cara sabe que quando terminar a novela ele tá desempregado. No dia seguinte, ele tá desempregado. Ele não vai entrar na próxima novela. O dublador, desculpa, eu tô rouco. Ontem eu gravei Bob Esponja. Eita. E 3 episódios de uma série nova do Cake Boss. Ah, sim. Que eu tô com a agenda ruim. Então eu tive que fazer 3 num dia só. Nossa, O Bob Esponja deve... que nem um condenado. O Bob Esponja deve exigir, né? Detona. Eu fico olhando o Bob Esponja e falo, cara, esse Bob Esponja deve destruir, meu. Mas isso que o Wendel falou é verdade, né? Eu lembro quando eu falei pra minha mãe que eu ia fazer rádio e TV. Ela tava fazendo assim com café, ó. O que você vai fazer? Rádio e TV. Aí ela fez assim com a colher. Sério? Boa sorte. Falei, tá bom. E pra trabalhar? Porque o meio artístico, né, o Wendel, porque hoje, assim, com a internet ela facilitou muito o meio artístico, né? Por exemplo, o cara que é bom de design, o cara que pinta, ele consegue fazer os vídeos, ele consegue bem. A internet ajudou muito o artista. O cara que canta, o cara pode fazer um som ali. Só que na nossa época aí era muito no chute, né? O meio Sim. artístico sempre foi. Não, a internet realmente ela facilitou muita coisa, né? Do tipo, o cara que, sei lá, que é um mega loser, às vezes por algum motivo qualquer o cara fica famoso, sustenta a família inteira, fica... É isso aí. Perfeito. Facilitou, a faculdade perdeu a força que tinha, né? Perdeu. Até as novas profissões também, né? E eu penso também nos meus filhos, falo, cara, o que eles vão fazer? Como é que vai ser? E aí você pensa, será que eu vou pressionar o meu filho? Ele tá com 16 anos, né? O mais velho. Mas, será que eu... Se ele virar pra mim e falar, puta, pai, não quero fazer faculdade nenhuma que eu não sei. O que eu falo? Te juro, fico pensando, o que eu falo? Falo, não, você tá maluco, não sei o que, alguma coisa você tem que fazer. Ou falo, não, beleza, vamos lá, o que você quer? Vamos buscar então uma alternativa. Porque mudou.
Tem né, que cara? fazer o exercício que você fez com ele, eliminações. Pega a listinha, Sim. vamos lá, filho, você gosta disso? Não. Agora, se não gostar de nada, vai ficar difícil, né? Você gosta de apanhar? É. Não pode, tá vendo? Não pode falar as coisas. Ou então você pode torcer pro Goten ganhar uma série, e aí você dá o Goten pra ele. É uma alternativa. Ai, meu. Aí, então, o que eu falei que foi terrível, porque eu saí do McDonald's, né? E aí comecei a dublar. E, porra, comecei a dublar pra caramba. No primeiro mês, eu dublei 100 horas. Que é bastante, 100 horas de gravação, né? Em um mês. É tipo, sei lá, 5 horas por dia. Parece pouco em volume de trabalho, mas trabalho 5 horas por dia, mas como dublagem, ainda mais... Porra, isso foi em 97, 28 anos atrás. Tinha um volume de trabalho bem menor do que tem hoje. Então, tipo, é bastante. E para um cara que tava um pouco fora do mercado, você volta e já enche a agenda, né, de trabalho. Cara, só que aí passou 1, 2 meses, veio uma greve nacional da dublagem. Nossa, 3 meses sem entrar R$1. Nossa. E pagando as coisas, né? Que eu pagava as coisas em casa, pagava minha faculdade. Pô, tinha comprado um carrinho, saca? Felizão. Falei, puta, greve. E a greve não acabava. A greve não acabava, minha conta ficou negativa. Eu lembro aqui na Paulista, os dubladores, um dia a gente ficou, vendendo adesivo, alguma coisa assim. Criaram lá uns slogans da dublagem, né? E aí, pô, era pra ajudar quem tá sem grana ou quem precisa de remédio e tal, né? Porque a greve foi se prolongando. E aí eu lembro, aí o pessoal, vamos almoçar, não sei o quê. Eu falei, não. Fui eu, meu irmão, minha irmã, aqui na Pamplona com... Não, Pamplona? Não, na Jaquim Eugênio de Lima com a Paulista ali. Comemos um dogão daquele que já vem com suco. Sabe? De brinde. Que é um copinho de suco. Sim, tô ligado. Cara, porque era o que tinha de dinheiro pra comer. Aí, enfim, teve a greve. Eu falei, pô, que cagada, né? Que eu saí do McDonald's. Que puta ideia de... Mas aí o que aconteceu? Demorou, foram 3 meses, mas o valor dobrou, o valor da hora. A greve ajudou no final, né? O juizão lá, terceiro instante, exato. E aí foi bacana, porque se eu tivesse demorado para tomar essa decisão, com a greve talvez eu não tivesse tomado aquela decisão, ia demorar mais um ano. Sim, ia mudar tudo. Ia mudar tudo. Então, porra, no fim foi maravilhoso, logo recuperou. Aí teve mexidas em estúdios, eu, já virei diretor, já fui parar na Alamo. Então foi meio que perfeito, assim. E até às vezes eu conto essa história assim pra galera em evento e tal, né? Que é muita gente jovem, né? Então, primeiro é tipo, escolham uma coisa que vocês gostem. Faça essa eliminação. É verdade. Primeiro, dá tempo. Se der errado, dá tempo ainda. Você com 20, 21, 22, 23, 24, 25, dá tempo de... vou voltar atrás, vou fazer outra coisa. Se for errar, erra agora. Isso. Outra, escolha o que você quer. Não escolhe o que é sua mulher, sua namorada, seu marido, sua mãe, seu pai. Porque no fim, a maratona você vai correr sozinho. Pode crer. Né? A tua maratona é só você que corre. Então, escolha por você. Se fizer besteira, volta atrás, tá tudo bem. E também essa coisa de acreditar que, às vezes acontece, tô na greve, tô fudido, tô sem grana, escolhi errado, não sei o que e tal. Não. Tá sendo o melhor que podia te acontecer. É que a gente só vai descobrir depois. E às vezes nem descobre, porque depois que passou e tal, você nem para raciocinar mais, né, no que aconteceu. Mas sempre que tiver uma merda, no fim vai ter sido bom aqui. Se você, também aprender com aquilo, Perfeito. né? Mas, enfim, eu falo essas coisas assim em eventos, porque uma garotada mais jovem, eu acho que ajuda. E eu percebi que muitas vezes eu falo o que o pai ou a mãe falam, mas eu não sou o pai e a mãe.
É diferente. Você ouve com um ouvido melhor, né? Esse é o Goku, né? Tem uma escala muito diferente. Uma mentoria do Goku diferenciada, né? Respeita, né? O Goku falando. Ia sair uma boa coisa pra vender. Mentoria do Mentoria Goku. do Goku, meu.